sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Eu não sei vocês, mas vocês estavam aí louvando. Olha, cada música ela é uma oração. Você sabia disso? Então, cuidado com as músicas que você vem cantando, com os sons que você vem permitindo estar na tua casa, porque a palavra ela tem poder. Boa tarde! Estamos aqui dando mais uma vez início ao nosso encontro Conexão Mulher de Fé, com a jornada Coloque Seu Mundo em Ordem. Eu vou também aqui chamar as nossas irmãs que estão pelo Instagram, mas antes, vamos orar. Vamos orar você daí. Como é que você está? Como é que foi tua semana? Gente, eu tenho tanta coisa para contar a vocês. A minha semana foi bem tensa, bem desafiadora. Deus me deu um desafio de estar ali numa semana, um sábado, num congresso de mulheres. E eu fui pregar, né? Tive a oportunidade de ministrar para essas mulheres. E é desafiador, viu? Porque a palavra de Deus é algo de muita responsabilidade, não é? Não é o que Betânia quer falar, o que Betânia acha que deve, mas aquilo que o Senhor tem no seu coração para alcançar o coração daquelas mulheres. Eu sou muito grata a Deus por esse tempo. E eu quero deixar isso registrado também aqui no Instagram, o meu agradecimento. Antes de qualquer coisa, vai mandando, compartilhando com outras mulheres que você entende que precisa de uma palavra de ajuste, de direção, de tanta coisa, de conserto, porque a palavra de Deus é tudo isso, né? Exorta, constrói, edifica, ajusta, conserta. Tudo isso são características poderosas da palavra de Deus. Características que elas se concretizam. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Significa dizer que ela não é estática, mas a melhor forma de dizer o que é viva, de conceituar isso é com a própria palavra, com o que está escrito lá em Isaías 55:10. Deus próprio compara a sua palavra à chuva. A chuva que desce do céu, mas para lá não torna antes de regar a terra, dá semente ao semeador e pão ao que come. Aí ele diz, assim é a minha palavra. Quando ela é emitida, ela tem o poder de alcançar o propósito para o qual ela foi enviada. Então você tem noção da importância da palavra de Deus? Vamos falar disso no nosso penúltimo encontro. Pois é, calma, gente, calma, mulher de fé. Penúltimo encontro dessa série, dessa jornada. Estamos aqui juntas numa jornada de muito estudo, de muita atenção, de muito cuidado, porque é a jornada que nos conduz ao êxito em nossas vidas. Aqui, nessa jornada que iniciamos lá em Gênesis, lembra? Quem está aqui desde o nosso primeiro encontro dessa série Jornada, Coloque o Seu Mundo em Ordem. Vai lembrar que nós falamos sobre a primeira chave para colocar o seu mundo em ordem. Tá lembrada? Você daí? Estava lá em Gênesis, lembra? Quando Deus criou. E aí a primeira coisa foi identificar a sua situação atual. Como é que está a tua vida nesse momento? Ali foi a nossa primeira chave. Fomos para a segunda chave,
que foi alinhe a sua mente à mente de Deus. Ah, Betânia, mas eu não participei, eu não vi. Olha, o programa ficou gravado, então você tem aí pela rádio e você tem também, quem me acompanha por aqui, pelo Instagram, tem lá no meu perfil no Instagram, Betânia, sem H, Gomes Ramos, é esse o meu Instagram, @Betânia Gomes Ramos, tudo junto, sem H, certo? Lá também você vai ter, que fica tudo gravado. Então, esse foi a nossa segunda chave. A nossa terceira chave foi sonhos, que foi semana passada, segunda-feira passada. Falamos sobre sonhos, mas muito mais do que sonhos. A importância de você estabelecer um plano para colocar o teu sonho, tirar ele lá das nuvens e trazer ele para a realidade. Se você não viu, corre lá e vê. E nisso nós estamos avançando na nossa jornada. Já demos 3 chaves. Agora vamos para a quarta, que é a de hoje. E a de hoje, a gente vai falar de renda-se. A chave de hoje é rendição. Porque todas essas chaves, elas estão pautadas na obediência a princípios eternos. Na obediência à palavra de Deus. Porque, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem ficará? Para quem darás? Mais importante do que alcançarmos objetivos, sonhos e planos, é que eles estejam antes no coração de Deus, porque nós teremos plenitude. Você sabe, a palavra de Deus, ela diz que só ele dá riqueza sem que acrescente a dor. Então, a riqueza, gente, não é só um montante financeiro na minha conta corrente. A riqueza é o êxito em qualquer coisa que você pretende fazer. Mas se você quer êxito sem a adição de dor, você precisa seguir uma orientação bíblica. Você precisa seguir o padrão do Deus que você escolheu para ser seu Senhor. Você não escolheu Jesus como seu Senhor e Salvador. Afinal de contas, aqui eu não estou falando para mulheres de fé. Ah, Betânia, mas eu ainda não aceitei Jesus, acompanho a rádio, gosto demais. Que bênção, seja muito bem-vinda e traga muitas outras. Mas a verdade, ela é única. E a verdade é que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai sem Jesus. E a melhor coisa que podemos fazer para termos uma vida de equilíbrio, onde todas as áreas são contempladas, é justamente considerar a palavra. Porque senão o que vai acontecer? O que é que vai acontecer, Betânia? Eu vou ter êxito numa coisa. Você já viu gente que é super bem resolvido, vamos lá, na profissão, mas o casamento está detonado? Já viu? Por quê? Porque essa pessoa, ela não segue princípios. Então, o diabo, ele é assim. Ele dá de um lado para tirar do outro. Isso não é sério, gente? Vocês acham que vale a pena continuar aqui conectada literalmente, porque estamos numa conexão. E essa conexão, ela não se refere apenas neste plano. Ela é antes neste. Conexão com Deus, conexão comigo mesma e conexão com os que estão em minha volta. Mas a palavra de Deus nos adverte, nos orienta e nos ordena. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a quem? Como a ti mesmo. Logo, quem é que eu tenho que amar logo, imediatamente depois de Deus? Meu marido? Meu filho? Não! Você. Porque eu preciso te dizer, se você não se amar, não há como você amar o outro. Não da forma plena. Porque a palavra de Deus nos diz que tira primeiro a trave do teu olho para que possas enxergar o cisco no olho do
vizinho. Isso significa dizer que, para que eu possa enxergar o outro com plenitude, isso só é possível se eu me enxergar. Então você entende a necessidade de antes se amar, não é egoísmo, não é individualismo, é uma questão de prudência e sabedoria. E por muitas mulheres não estarem cumprindo com esse mandamento, elas estão acabando com seus lares. Por quê? Porque elas fazem de tudo para o outro, esse outro filho, esse outro esposo, de tudo para o outro, e elas não olham para dentro, não olham para si. E quando isso acontece, elas vão botando sobre si um fardo que não era para elas estarem carregando. E chega uma hora que isso cansa, pesa. E aí o que acontece? Frustração, aí vai culpar o outro, porque o outro não olha para mim, só eu que cuido do outro, quando na verdade isso só está acontecendo porque o outro só vai te dar aquilo que antes você se dá. Isso é forte, hein? Guarda essa. O outro só vai te dar aquilo que antes você se dá. Amém? Vamos à nossa oração, mas eu quero te perguntar. E aí, pastor, que está acompanhando aí? Elas já mandaram para um monte de gente, compartilhou, mandou para tua amiga e irmã. Gente, mulher, veja só. Muitas vezes a gente sabe que tem alguém sofrendo, que precisa de uma palavra, de uma direção. Não seja egoísta. Nesse ponto, nessa postura é egoísmo. Lembrou, encaminha, usa de misericórdia e encaminha para essa mulher. Ah, Betânia, mas ela era minha amiga, agora não é mais não. Não vou mandar para ela não. Manda para ela amar os teus inimigos. Não é os amigos. Os amigos a gente já ama. Mas o mandamento é o quê? Cumpre com ele agora. Manda lá para ela. E diz, olha, lembrei de você. Escuta essa palavra. Olha, vê só isso aqui. Só diz isso. Mas compartilha, amém? Gente, vamos orar, né? Porque vocês percebem, né? Que quando eu me empolgo aqui na palavra, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Na real, tem coisa melhor do que a palavra de Deus? Não tem. A palavra de Deus transforma, cura, salva e dá vitória. É a palavra. É a palavra. A palavra de Deus também puxa as orelhas da gente. Mas é para que a gente mude. Porque se nós não mudarmos, os planos perfeitos de Deus não acontecerão na nossa vida. É, Betânia. É. Você não sabia, não? A palavra de Deus diz assim, lá em Romanos 12:2. Se eu não me engano, é 2. Transformai-vos pelo poder da vossa mente. Para quê? Um condicionante. O que é condicionante, Betânia? É aquilo que você só alcança se fizer algo. Então, ele condiciona. Só vai experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade aquele que modifica a sua mente. Entende? Então, se eu fosse você, pegava um papel e uma caneta, quando fosse perto de 2 horas, você já sentava, organizava tudo e ficava ali, ó, pronta para aprender do Senhor. Esse momento é um momento seu. Não deixe que ninguém roube. É um momento seu. É um momento que nós vamos falar aqui de mulher para mulher. Nós não somos Marisa, mas vamos falar de mulher para mulher. Vamos trazer instruções, segundo a palavra de Deus, para que você coloque teu mundo em ordem. Por quê? Porque do teu mundo em ordem depende a tua família em ordem, depende o teu filho em ordem, depende o teu esposo em ordem, porque você é o suporte do seu lar. Você é a coluna da tua casa. Portanto, você precisa estar antes em ordem, porque a sua desordem traz o caos para dentro do teu ambiente. É sério ou não é isso? Pai, aqui nós estamos na tua presença, Senhor, te agradecendo por esta oportunidade mais uma vez de meditarmos, refletirmos sobre a tua palavra, a palavra que é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos.
Pai, que essa tua palavra alcance nos nossos corações o projeto, o propósito, a finalidade para a qual tu estás enviando hoje. Espírito Santo de Deus, tu sabes, Senhor, que eu não sou nada. Eu sou um mero instrumento, mais nada. Usa-me conforme a tua vontade. Fala aos corações necessitados. Traz instruções e orientações, porque a tua palavra diz que meu povo erra, porque lhe falta conhecimento. Então, conhecimento não é algo supérfluo, algo desnecessário, não. Conhecimento é algo necessário para que haja transformação e mudança na vida das tuas filhas. Fica conosco, fala conosco, fala através de nós. Queremos te ouvir, em nome de Jesus. E aí, você já... Vou conectar aqui também com o pessoal da... O que aqui, pastor, acho que precisa ligar não, né? As pessoas que estão me acompanhando aqui também pelo Instagram. Olá, boa tarde. Boa tarde você que vai começar, que desde já está entrando aí. E você que está entrando vai compartilhando. É aqui as instruções que eu já dei aqui. Pessoal, olá, eu tenho que botar o óculos para ver. Lili, como sempre, né, Lili? Sempre atenta e ativa. Gente, vocês precisam me acompanhar. Vocês daqui, eu tô, olha, pense. Uma comunidade, é uma comunidade, gente, pelo Instagram mesmo, de 5 horas da manhã, eu estou movimentando. Sabe o que é? Movendo, motivando as mulheres a estarem ativas. Sabia, pastor? Pois é, 5 horas da manhã eu falo com vocês, ainda tá escuro. Vou fazer atividade física lá no funcional, na praia. Gente, você daí, ó, é mente, é corpo, alma e espírito. Amém? Então você daqui também compartilha, vai chegando, vai entrando, vai multiplicando isso aí, colocando para 5, 10 mulheres que você tem na sua lista que precisam de uma instrução. Como eu estava dizendo aqui a vocês, nós estamos na nossa jornada. Qual é a jornada? Jornada, coloque o seu mundo em ordem. Nessa jornada, nós já entregamos 3 chaves. Quais foram? A primeira chave foi identifique a sua situação atual. Sem essa identificação, não há transformação. A segunda chave foi o quê? Alinhe a sua mente, que é também o seu coração, ao coração de Deus, a mente de Deus. Esse alinhamento é necessário para que, antes de qualquer coisa, você trilhe uma linha, trilhe um plano que vai te levar ao êxito em plenitude, não em partes. Como eu estava dizendo aqui a vocês, muitas pessoas, elas têm êxito na profissão, mas elas estão detonadas no casamento. Ou elas têm êxito no casamento, mas elas estão com as finanças. O que é bem desafiador, né? Porque geralmente as finanças, quando elas estão problemáticas, elas inclusive complicam os relacionamentos. Mas o que é que eu estou dizendo? Alinhamento ao coração de Deus, para que teu plano ele seja de plenitude, ou seja, que de algum modo ele vá trazendo equilíbrio, êxito em todas as áreas. Calma, não é todas as áreas de uma vez. Você começa por uma e aos poucos isso vai ampliando, porque da maneira que você faz uma coisa, você vai fazer as outras. É o princípio da correspondência. Então, a terceira chave que entregamos foi sobre sonhos, mas não apenas sonhos no sentido de e ficar naquele fantástico mundo de Bob, não. Foi a importância de gerarmos o que é um plano de ação para concretização dos sonhos. Tudo isso nós já vimos, estão tudo gravado.
Aqui mesmo é só acessar as lives anteriores. E hoje nós vamos para a nossa quarta chave. E qual é a nossa quarta chave? É renda-se. Renda-se aos planos de Deus para você. A importância de nos rendermos. Gente, eu quero começar lendo aqui uma passagem que está em Jeremias 9, 23, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte em sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas, no entanto, contudo, todavia, aquele que tiver de se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vocês estão entendendo em que, de fato, nós devemos, qual é a instrução? Estamos aqui em instruções, certo? Em direcionamento para mulheres que querem andar não só em sucesso, mas um sucesso que traga plenitude em todas as áreas de sua vida. Ok? Então, quando a gente pensa assim, a gente precisa entender o que Deus diz por sucesso. Ainda mais no momento em que estamos em uma era, né, que tudo é empoderamento. E como aqui nós estamos falando especificamente para mulheres, o que é empoderamento segundo Deus? Deus está dizendo aqui de uma forma muito clara. É gloriar-se em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor e que faço todas as coisas. Não é você se fortalecer no seu braço, no seu salário, na sua sabedoria, na sua intelectualidade, mas você ter a sua confiança firmada no conhecimento de Deus. E, Betânia, por que essa chave é tão importante? Porque, gente, acho que aqui a gente precisa falar de algo muito sério, que também é conhecido como chamado. Quem não tem vontade de entender qual é o seu chamado? Quem não tem vontade de seguir em direção ao seu chamado? Ai, meu Deus, tudo que eu quero na minha vida é saber o meu chamado. O propósito para o qual Deus me criou. O meu chamado. Gente, é preciso entender que antes que Deus te chame a fazer, Ele vai te chamar a ser. Antes de para fora, virá o para dentro. E é nesse para dentro que eu quero falar hoje. Vocês lembram aqui que a gente falou exatamente assim que a gente iniciou a importância do obedecer à ordem de Deus, ao seguinte mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a quem? Como a ti mesmo. Quantas de nós estamos desobedecendo a esse tão simples mandamento? Porque nós não fomos ensinados a olhar para dentro, a olhar para nós. E é importante que você, mulher de fé, olhe para você. E disso depende a harmonia no teu lar. Porque a harmonia no teu lar depende antes da harmonia de você com Deus e você consigo mesma. Mas o que é que estamos fazendo? Estamos simplesmente ignorando o a si mesmo e indo para amar a Deus e o outro. E depois vem a frustração, vem o choro, mas ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, não é? Mas e aí, você está cuidando? E aí, você está olhando para você? Gente, essa chave, ela é muito séria. Ela é muito séria porque o que Deus falava para mim, o que é que eu tenho aqui compartilhado com vocês? Eu tenho compartilhado com vocês do meu aprendizado, da minha jornada. E eu me lembro quando, em determinado dia, no meu devocional, Deus me disse assim: Betânia, é uma jornada. Primeiro ponto,
Quando ele me falou que era uma jornada, eu já fiquei tremendo nas bases. Porque eu pensava, Betânia, gente, talvez aqui, muita gente aqui, que está aqui pela rádio, não me conheça, mas muitas pessoas aqui no Instagram me conhecem. A maioria das minhas seguidoras ainda são aquelas que já me conheciam antes. Então, sabe que eu sou agitada, imediatista. Então, quando Deus falou para mim assim, uma jornada, eu disse, eu não sei nem o que é jornada. Primeiro ponto, Deus. Jornada. E eu creio que hoje, nessa tarde, há muitas mulheres conectadas conosco, ou que estão agora ao vivo, ou que virão a se conectar depois com o que vai ficar gravado, que se assemelham a essa característica minha. Porque nós vivemos num tempo que as coisas não são para agora, elas são para ontem. Eu quero uma mudança para ontem, Deus. Celeridade, Senhor. Agilidade, Pai. Quantas de nós, na intimidade da nossa oração com Deus, falamos, Senhor, está demorando. Deus, o Senhor esqueceu de mim? Pai, como assim? Na nossa intimidade, porque nós falamos com um Pai. E se você ainda não se relaciona com Deus como Pai, está na hora de você rever essa relação. Porque é importante que nos relacionemos com Ele como Pai. Sabendo também que Ele é Senhor. E como Senhor, a última palavra é dele. Como Pai também. Pelo menos o pai que eu tive, quem dava a última palavra era ele. Né? Então, voltando à questão da jornada, Deus, ele me falava assim, é uma jornada, Betânia. E ele me dizia o seguinte, é uma jornada de consulta, submissão, entrega e rendição. Eu já não entendi o que era jornada. E consulta, submissão. Eu digo que essas palavras parecem para mim sinônimos. Consulta, submissão, entrega e rendição. E eu coloquei o título da nossa chave de hoje, a nossa quarta chave. Vou avisando a vocês, abrindo um parêntese aqui. Manda aí isso para aquela mulher que você sabe que está precisando de uma instrução, de uma direção. E deixa eu dizer para vocês, teremos 7 chaves nessa nossa jornada. Eu vou entregar 7 chaves para você colocar o seu mundo em ordem. Estamos na quarta chave hoje. E a chave é renda-se. E as outras, Betânia? É só você dar uma olhada nos anteriores que ficaram gravados. E por que essa chave é renda-se? Consulta, submissão, entrega e rendição. Você vai precisar chegar nesse nível com Deus. Mas, Betânia, tu estava falando de chamado. E o que é que isso tem a ver com chamado? Que muito me interessou, porque eu quero muito saber o meu chamado. Eu sei exatamente da ansiedade que é do teu coração por descobrir o teu chamado e sei, inclusive, o porquê dessa ansiedade. Porque nós estamos focando no fazer. Eu era uma mulher que focava no fazer, porque era no fazer que estava o meu valor. Eu não sabia que o meu valor era no ser. Então, eu entendia que quando eu fizesse, aí sim eu seria amada. Então, era urgente para mim entender qual era o meu fazer para Deus. Mas deixa eu te dizer, não é o fazer que importa para Deus. E você quer que eu te prove isso na palavra? É só você ir em Gênesis, na parte onde Caim chega com a sua oferta para Deus, e Deus diz assim, apresentou-se Caim e a sua oferta, Abel e a sua oferta. Antes, ele fala do quem, para depois o que. Mais importante do que o que você entrega a Deus é qual o teu coração diante de Deus. Mais importante do que o que você faz para Deus é quem você é em Deus. Pegou? Tá entendendo? Mas essa mentalidade, esse molde que nos foi colocado de faça
Olha como ela é boazinha, parabéns, fez tudo direitinho. Levou-nos a acreditar numa mentira de que o fazer é muito mais importante. Não, tenha cuidado com os elogios que você dá ao seu filho. Tirou nota 10? Parabéns. Fez a tarefa de casa direitinho? Parabéns. Ei, o seu filho vale o que ele é. E o que ele é não tem preço. Independente de um 10 ou de um 0, o valor dele não é minimizado ou maximizado porque ele tirou 10 ou porque ele tirou 5. Ei, tirou 5, vamos ver, vamos avaliar, vamos entender. Não estava estudando, vamos ver, está passando muito tempo no celular ou na televisão. E olha, deixa eu te dizer uma coisa agora que vai bem na ferida. Ele tirou 0? Não. Você tirou 0. O quê, Betânia? É você. Ele tem quantos anos? Ele responde por si? Quem é que está administrando, gerenciando o tempo dele diante de televisão, diante de celular? Ou quem é que pelo menos deveria? Ele é criança, adulto aqui é você. Então, quem tirou 0 foi você. Mamãe e papai. Porque não é só a mãe. O papai também. Mas como eu estou aqui falando com mulheres e para mulheres, é interessante que a gente tenha autorresponsabilidade. Meu filho não está fazendo as tarefas de casa. Meu filho não está usando corretamente o tempo. Eu preciso ajustar isso. Eu preciso corrigir isso. É claro que você não precisa dizer isso a ele, mas você precisa ter isso como uma grande verdade na tua vida. Que antes dele tirar o 0, quem tirou fui eu, Betânia, mãe de Samuel. A responsabilidade é minha. Ah, mas ele chora. É normal da criança chorar. Eu choro de modo diferente, mas você acha que eu me acordo de 4h40, 4h20 da manhã, feliz da vida e dizendo que bênção. Eu acordo de um certo modo chorando, porque eu não queria fazer aquilo. Mas eu já tenho maturidade para entender que eu preciso fazer o que tem que ser feito e não o que eu gostaria. Porque fazer o que eu gostaria me trouxe até aqui. Então eu preciso de novos hábitos que mais lá na frente se tornarão algo automático e que eu vou amar fazer. Assim eu profetizo. E para que eu chegue nesse nível, eu preciso fazendo como eu não gosto. Fazendo o que eu não gosto. Então eu entendo. Meu filho ontem eu disse para ele, tá bom, o tempo de TV acabou, agora escovar os dentes e dormir. Antes das 8, 8 e pouca, no máximo tem que dormir. Ele foi chorando, ele não foi querendo. Aí eu vou me compadecer e dizer, tá bom, porque ele tá chorando, então não vai não. Não, eu entendo, eu sei o que é chorar, eu sei o que é não fazer o que quer. Faz parte. Mas você precisa, eu estou lhe formando. Eu não digo isso a ele, mas eu sei. Eu estou construindo o caráter do meu filho, meu marido. Nós estamos construindo. E agora é a hora da base. Agora é a hora da construção. Para amanhã ver colheita. Mas vamos voltar para a gente? Consulta, submissão, entrega e rendição. Isso se faz totalmente necessário para que você viva os planos de Deus para você. Afinal de contas, nós não estamos aqui numa jornada arbitrária, aleatória, onde queremos fazer aquilo que nos bate na cabeça. Ei, foi por fazer muita coisa que te bate a cabeça que você bateu com a cabeça literalmente. E que a vida tá de perna para baixo, de perna para cima, né, como diz o ditado, e que as coisas não estão nada legais. Se você tá aqui ouvindo, parou para prestar atenção nisso, é porque você quer uma instrução que te guie em caminhos sábios. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor. Bem-vinda aqui, Angélica, Esté, Ana Maria e você daí também, hein? Você daqui da rádio também. Sejam bem-vindas e obrigada pela companhia. Então, essa é a quarta chave. Renda-se. Até quando?
você vai insistir em fazer aquilo que está no teu coração, mas não no coração de Deus, e que você sabe. Ah, mas eu consultei. Consultei é o primeiro estágio. Não. Não são sinônimos. Consulta, submissão, entrega e rendição não são sinônimos. Pensa comigo, reflete comigo. Foi o que Deus me disse. Olha, Betânia, nem sempre quem consulta se submete. Nem sempre quem se submete se entrega. E nem sempre quem se entrega se rende. Reflete. Muitas vezes você consulta alguém, como por exemplo o seu pastor, o seu marido, a sua mãe, uma amiga que você vê que é de Deus, você consulta. Mas você se submete ao conselho que ela te deu? Consultei, mas era só para ver se estava com o meu, mas não casou. Não é? Então, depois da consulta, precisa haver a submissão. Mas a gente precisa ir mais além. Às vezes, a gente consulta, se submete, mas não se entrega. Eu vou fazer, né? Porque tem que ser feito. Mas eu mesmo não concordo com isso, não. A gente não colocou o nosso coração naquilo. A gente colocou a nossa mente. A gente está fazendo por obrigação. É igual alguém que vai preso, foi pego. Ele se entrega. Não é verdade? Mas ele por um acaso reconhece que errou. Não, alguém me pegou, eu vou preso. Mas eu não acho que eu estou errado, não. Eu te pergunto, uma pessoa que age assim, ela mudou? Ela vai mudar o comportamento dela ou ela vai repetir na primeira oportunidade que ela tiver? Então, mais que consulta, você precisa se submeter. Mais que se submeter, você precisa se entregar. E agora a gente vai para o nível, o hard. O nível que Deus quer todas nós. É o nível de rendição. Porque aquele que está rendido, ele diz assim, seja feita em mim, Senhor, a tua vontade e não a minha. Ele não só consulta, como ele se submete. Ele não só se submete, como ele se entrega. Ele não só se entrega, como ele se rende. E é isso que Deus quer. E por que isso é tão importante para que você alcance o chamado? Para que você alcance isso que você considera tão importante. Olá, Marcelo, tão importante. Seja bem-vindo, meu irmão e amigo em Cristo. É tão importante, e contador também, gente. Vou aproveitar aqui e vou abrir um grande parênteses para falar dele, que ele é se você está precisando. E agora está chegando aí, né? Imposto de renda, não é? Você quer alguém que caminha sobre princípios, que vai te instruir, ele também é o meu contador. E vai te instruir nos caminhos corretos. Então, você entra em contato com o Marcelo. Ele está aqui, mas se vocês precisarem do contato dele, é só entrar em contato comigo. Você, mulher de fé e empreendedora, tem Marcelo aqui. É um homem de Deus e que vai te instruir em toda a questão técnica dessa parte, imposto de renda, questão de MEI, simples, tudo isso que a contabilidade exige, né? E que nós precisamos estar debaixo da lei, porque nós não viemos para anular a lei, não é verdade? Mas para fazer além da lei. Ô, glória! E ele é um homem de Deus, eu conheço a família de Marcelo toda, dá um abraço aí para sua esposa, para os seus filhos, Marcelo. Gente, então, nós precisamos nos render a Deus. E eu, por muito tempo, aqui fala uma pessoa que resistiu. E sabe o que aconteceu, gente? Só foi problema. Só foi problema. Talvez todas essas desventuras, frustrações que você está passando na tua jornada, seja pelo simples fato de você não ter se rendido. Quando Deus me disse, Betânia, é uma jornada. É por isso que estamos aqui vivendo uma jornada. E você precisa ir, Betânia, porque então a rendição deveria ser lá no final, não a última chave, não. Quanto mais você demorar a se render, menos você encontra
as orientações de Deus e aplica ela na tua vida. Quanto mais você demora para aplicar de forma espontânea e natural as instruções de Deus para você, menos você vive a vida de plenitude que você tanto quer. Isso não é contraditório. Eu quero uma vida de plenitude, mas eu não semeio a semente de plenitude. E qual é a semente de plenitude, Betânia? A semente de plenitude é a perfeita vontade de Deus. É aquilo que ele escolheu para você. Vamos lá ver aqui em Jeremias 29, que é poderosa essa palavra. 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eita, glória! Você pode dar um glória comigo daí? Ô, glória a Deus! Olha a importância de você seguir os planos que Deus tem, de você finalmente se render aos planos que Deus tem para você, porque Ele é quem sabe os planos que tem sobre você, plano de paz, plano de bênção, para te fazer alcançar o fim que você deseja. Olha que coisa interessante. Toda vez que eu leio esse versículo aqui, eu digo, meu Deus do céu, então, significa dizer que nem eu sei o que eu desejo? Significa dizer que o que eu desejo pode ser um grande engano? Porque o que eu penso de mim não é o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de mim são planos mais altíssimos. Porque Ele diz, né, que os meus pensamentos ao teu respeito são maiores e mais altos. Então, não é mais interessante, prudente e sábio da nossa parte, mulher de fé, rendermos-nos a esse pensamento, a esse plano que é mais alto e maior, que é de paz e não de guerra, para nos fazer alcançar o fim que desejamos? Vamos lá, um exemplo prático para isso, que acabou de me vir ao coração agorinha. Vamos para a história de Saulo. Saulo queria fazer o quê? Queria ser exímio no cumprimento daquilo que ele considerava como sendo o que Deus queria. Que coisa fantástica! E ele fazia com todo zelo o que ele entendia como correto. Ele coloca isso. Se você for ler o livro de Gálatas, você vai encontrar tudo que Paulo diz. Hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, e ele era um exímio cumpridor de tudo que ele entendia como sendo a vontade perfeita de Deus. Oh, glória! Mas não era! Deus via que ele estava num completo erro, num completo equívoco. Será que você não está fechada com você mesma, achando que os planos que você tem são perfeitos, são poderosos, são maravilhosos, são alinhados, são inclusive os planos de Deus, mas você ainda não se rendeu a Deus e, portanto, você está fazendo planos que não são os deles para você? Como Paulo? Você está no engano do enganado, como Paulo disse. O engano do enganado. E foi só apenas quando ele contemplou Deus face a face, ou seja, ele alcançou intimidade com Deus, ele teve os planos de Deus, a verdade de Deus para ele revelada. E então, aquilo que ele de fato queria no coração, mas que ele pensava que estava fazendo o certo, fazendo o errado, veio acontecer. É poderoso ou não é isso, gente? Pensa daí. Que triste seria o fim de Paulo se não houvesse uma intervenção divina na vida dele e ele viesse a se entregar, se render aos planos de Deus. Ele terminaria achando que estava abalando. E no fim, ele não fez aquilo que de fato ele no fundo queria, porque ainda tem mais essa. Porque os planos de Deus, ele tem para nós, e são os planos perfeitos,
Antes mesmo da nossa existência. Ele diz, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e já tinha um plano para você. Então é esse plano que nós precisamos nos render. É a esse plano que nós precisamos nos alinharmos. Então você entende? E até que eu não esteja, e até que eu esteja, você esteja alinhado a esse plano, nós estaremos vivendo no engano do enganado. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para você, para a tua vida. E, gente, foi a partir daí que a minha vida começou a mudar. E aí eu comecei a desconstrução. Deixa eu te dizer, antes de construir em você, Deus vai precisar desconstruir. Ele vai precisar tirar tudo que não é dele, embora você achasse que fosse. E para que isso aconteça, é preciso um nível de rendição. Porque senão você vai continuar resistindo. Você vai continuar insistindo em algo que não é o que Deus quer para você. E isso só vai te trazer problema. Você tem a sensação de vez em quando que quanto mais você ora, mais assombração te aparece? Você tem aquela sensação de que você nada, mas tá na praia ainda? Aquela sensação de frustração, de repetição de ciclo. Isso é porque você precisa acionar essa chave. A chave da rendição na sua vida. E ela dói. Todas essas chaves doem, porque elas vão de encontro ao que você vinha fazendo de forma contrária. Ela é um antídoto. Antídoto já está dizendo, anti é contrária. E nada que vem a confrontar a gente é algo legal. Não é verdade? É algo que dói. Mas que dói para que você viva. Não é melhor que doa e conserte do que algo que vai doer sempre e não vai mudar nada. Porque vai doer. Porque você fica com aquela sensação dentro de você. Ainda não é isso. A minha vida não tá boa, mas não tá ótima. Tá mais ou menos. Ei, Deus não te chamou para mediocridade, não. Deus não te chamou para o mediano, não. Ele te chamou para o excelente. Ele me chamou para o excelente, mas isso depende muito de nós. Então você entende o poder que está nessa chave da rendição? Eu te pergunto, quando é? Quando é que você vai se render aos planos de Deus? Bethany, como é que eu me rendo? E como é que começa esse processo? Primeira coisa, lendo a Bíblia. Orando e jejuando, porque o processo é forte da carne. Ela não vai querer que você siga os novos rumos. Os rumos reais e verdadeiros. Aqueles que foram feitos de forma milimétrica e perfeita para você. Vai haver uma resistência. Mas só a rendição. Que interessante, né? A gente é ensinado que quando a gente quer uma coisa, a gente precisa resistir. Mas quando é uma coisa, é o contrário. Você precisa se entregar, se render. E quando você se rende à vontade perfeita de Deus, ela simplesmente se concretiza em você. Mas você precisa fazer a parte que te cabe nesse processo. E ela é tão somente de pare de resistir. Se entregue à vontade de Deus. Vá fazer o que Ele te chamou. Vá fazer o que Ele te chamou. Ah, Bethany, mas eu ainda não sei o que é que é. Então, se você ainda não sabe o que é para fazer, é porque você ainda não sabe quem você é. Você precisa do resgate da tua identidade. Você precisa trabalhar isso. Vocês estão entendendo? Faz sentido? Eu vou dizer, essa foi a jornada que eu trilhei. Eu precisei acionar algumas chaves que eu não tinha. E sabe, foi por isso que eu criei a jornada. Você está nessa jornada aqui e você pode entrar numa ainda mais profunda. É verdade. Deus, através
da jornada da minha vida, ele foi me dando estratégias, instruções, para que eu pudesse também impactar a vida de outras mulheres, como a da minha mãe, das minhas irmãs, das minhas amigas. E a coisa, quando eu vi, eu disse, meu Deus, Bethânia, você precisa fazer disso algo mais sistemático, para que você possa alcançar outras e outras mulheres. E aí foi onde surgiu a jornada VG40. A jornada VG40. Você no governo da sua história. Você no governo da sua história. Porque só quando você assume o governo da tua história, você pode submeter esse governo a Deus. E aí ele vai estabelecer os planos dele na sua vida. Se você ainda não vive a plenitude dos sonhos de Deus para você, é porque você ainda não assumiu o governo da tua própria história. Porque, pensa comigo, como é que eu posso entregar o controle de algo que eu não tenho? Não é óbvio? Fica agora óbvio, né? Como é que você vai submeter a tua vida a Deus se você ainda não tem esse controle sobre ela? Olha, Deus disse a Caim, isso é uma grande verdade. Como assim, Bethânia, ter o governo da minha vida, o governo da minha história? O governo da minha vida não é de Deus, o governo da tua vida só vai estar nas mãos de Deus quando você governar a tua história. Quando você for a pessoa que responde por tudo. Porque Deus, ele disse isso a Caim, olha, o pecado jaz à tua porta. Cabe a Deus dominar? Cabe ao teu marido dominar? Cabe a ti dominar. Então, da tua vida, da tua história, domina você. E quando você domina isso, você submete isso a Deus. Deus, vem cá. Agora tá aqui, olha. Me diz, como é que eu devo conduzir? Agora estabelece o teu plano sobre mim. Eu precisei entregar, mas para eu entregar, eu precisei ter esse domínio. Eu precisei estabelecer esse governo. Entender que a minha família, o resultado do que eu vinha colhendo na minha família era de responsabilidade minha. E era eu que precisava tomar as rédeas daquilo. Porque meu marido, quem escolheu fui eu, não foi Deus. Portanto, eu tinha que resolver aquilo. Com a ajuda de Deus, sim. Mas tirando a pedra. Porque a parte que é humana, Deus não vai fazer. Ele diz assim, tira a pedra e deixa que da morte cuido eu. Deixa que de trazer a vida cuido eu. Porque essa parte é impossível. Mas a parte que te cabe, não. Tira a pedra. E tirar a pedra é tomar o governo da tua história. E aí, então, submeter ela aos planos de Deus. E aí, então, ver Deus agir. É lindo isso. Foi daí que surgiu. Pois é. A jornada VG40. Você no governo da tua vida. E sabe, isso é muito mais rápido do que você pensa. Em até 40 dias. Por isso, VG40. Porque nós sabemos que tem inúmeras histórias na Bíblia que aconteceram em 40 dias. E quando a gente transforma o que deve transformar, quando a gente é assertivo, quando a gente é pontual, mudando o que a gente deve mudar, as coisas acontecem. Porque as coisas mudam quando você muda. E eu venho mudando o resultado da minha vida. Eu venho mudando o resultado da minha história. Porque naquilo que me cabia, eu exerci o governo. E peguei esse governo e submeti a Deus. E ele tem feito grandes coisas. Ele pode fazer na sua também. É só você querer. Ah, mas Bethânia, mas eu não consigo sozinha. Eu não fiz isso sozinha, não. Eu busquei ajuda. Eu busquei. E não foram poucas. Muitas mentoras me ajudaram. Além de Deus. Porque ele coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar no nosso processo.
Basta termos a humildade de reconhecer essa necessidade e dizer, eu preciso de ajuda. Isso Deus também não vai fazer por você. Só você pode. Amém. Vamos dar continuidade aqui na próxima segunda-feira, que já estamos aqui no passado tempo. E a palavra de Deus nos ordena, né? A remirmos o tempo. Na próxima segunda, eu quero me comprometer com vocês. Estaremos na nossa quinta chave e ela será sobre a autoimagem. Sobre a autoimagem, o impacto, o poder da autoimagem nessa jornada, nesse passo que é de colocar o nosso mundo em ordem. São 7 chaves, já vimos 4. A quarta hoje. Veremos ainda mais 3. Na próxima segunda, a gente se encontra aqui. O nosso encontro é com Deus, com a sua palavra. Porque a sua palavra, ela não volta vazia. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto.